E aí, galera, boa noite. Já já vamos bater um papo incrível aí com o ator Charles Fricks. Grande personagem, grande ator, grande camarada, amigo. Esperar aí a galera entrar. Nosso amigo Charles já deve estar chegando. Raquel, sempre chegando em primeiro. Muito bem, Denilson. Daqui a pouco vamos conversar com o grande Charles Fricks. Sabe tudo de teatro e mais um pouco. Quer dizer, cinema, televisão também, mas hoje a gente vai falar muito sobre teatro. Só é de esperar ele chegar e a gente começa esse papo. Natália, vamos bater o papo com Charles Fricks já já. Ganhador de prêmio Shell, muitos prêmios com as peças dele, monólogo, enfim, com o grupo, atores de Laura. Só ele chegar aqui a gente começa. Já chegou. É isso aí. Vamos já bater um papo com esse cara que é uma aula. Fala, E Charles. aí, tudo bom, Naldo? Tudo tranquilo? Como é que você Boa tá? noite. Boa noite. Tô bem, cara. Tô bem, na medida do possível de tudo, né? Com saúde. Exatamente. Exatamente. Em casa, mas a gente sempre dá um jeito. O artista sempre dá um jeito para tudo. Se vira, né? Você tá bem? Bom, tô ótimo, graças a Deus também em casa, com a minha filha pequena, família, mas assim, né? Um pouco de medo, mas faz parte. Não Eu tem tive jeito. muito medo. No começo tive muito medo, depois acalmei. Eu tava assim, eu não tava com muito medo, eu estava apavorado, É, cheguei até a chorar e tudo, mas assim, é. agora parece que o ser humano tem que se adaptar, a gente vai acalmando e vai. Mas enfim, né? Bom, eu queria agradecer aí a você ter aceito esse bate-papo, que toda segunda e quinta eu estou batendo papo com grandes artistas e diretores, e você, para mim, e tenho certeza que para muita gente, é um grande ator. O que eu quero muito bater papo é que você é ator de teatro. Eu gosto de conversar com quem é ator de teatro. Apesar de você jogar TV, cinema, você vem do teatro e você é incrível, tá? Obrigado por ter aceitado esse bate-papo. Obrigado pelo convite, obrigado por lembrar do meu nome. Vi depois Né? você tem que estar conversando com várias pessoas, vários artistas, isso é muito legal. Muita gente É, bacana aí. Obrigado. e você é uma das pessoas bacanas, pode ter certeza disso. Você também. Enfim, eu botei lá no Instagram o Adart Greenberg para fazerem perguntas e várias perguntas mandaram para eu poder te fazer, enfim. E a gente vai começar conversando aqui. Primeiro, saber um pouco da sua história. Como é que você começou isso lá atrás de menino ainda? Você quis fazer teatro? Como é que foi? Você é de Espírito Santo, né? Eu sou do Espírito Santo, de Cachoeiro Itapemirim, nasci lá em 72, morei lá até os 18 anos. Aí, aos 18, passei um ano fora, fazendo high school nos Estados Unidos, né, Sim. estudando inglês. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já fui para o Rio para fazer teatro. Eu queria fazer teatro, só que eu fui fazer jornalismo. Eu me formei em jornalismo. Na época, assim, meus pais não iam me apoiar. Eu falei, bom, Sim. jornalismo é uma coisa também que eu gosto. Eles não eram super contra teatro. Eu falei, não, vou fazer jornalismo, porque é uma coisa que eu acho que é bacana e tem a ver, de repente tem a ver. E foi o que eu fiz. Me formei em jornalismo, mas continuei fazendo teatro que eu já fazia lá desde... Eu comecei, o desejo, assim, o tesão pelo teatro veio, eu acho que na quinta série, que eu tinha aula de teatro. Eu acho que Legal. hoje, nem sei se hoje tem mais isso, mas eu tinha o primeiro semestre teatro, o segundo semestre música. E hoje, depois, não hoje, mas já há algum tempo, eu penso nisso, pô, que bacana que eu tive a oportunidade de, na escola, era uma escola particular, mas na Sim. escola de ter a oportunidade de ter contato com arte, assim, né? E ali eu fiz Tribobó City, da Maria Clara Machado. Foi Que minha ótimo. primeira Começou peça. bem, começou bem. Começou Começou bem. bem. E aí peguei o tesão pelo negócio, caramba, que eu gostava de ensaiar, gostava de apresentar. E aí, imediatamente dali eu já comecei eu entrei num grupo amador de teatro lá de Cachoeiro, que na época, enfim Nós, era o nome da companhia. Sim. E fiz agora, eu sou péssimo de memória de datas, assim, mas eu fiz umas duas Não, ou três relaxa. peças
nesse grupo e já emendei em uma outra companhia chamada Contos de Fada, que era uma companhia de teatro amador, de teatro infantil, lá em Cachoeiro. Apresentava em cidade perto, ficava um dia em cartaz, era uma coisa assim. Mas eu tinha, sei lá, aí eu já tinha uns 16 anos, assim. Mas assim, a decisão mesmo, eu não lembro de quando eu vi a decisão, é isso que eu vou fazer. Mas era uma coisa que eu queria desde muito jovem, muito Então, os adolescente. Estados Unidos não teve nada a ver com teatro, não foi? Teve porque eu fui para lá para estudar inglês, né? E fiz uma high school, o último ano lá, e lá eu escolhi teatro, fazer teatro. Uma das aulas que eu escolhi, eu escolhi fazer teatro, drama class lá. Sim. E aí fiz um ano e fiz 2 peças em inglês lá, né? Óbvio, estou lá em inglês. E ganhei um prêmio lá, ganhei um prêmio de melhor ator coadjuvante. Aí aquilo, pô, que legal, eu aqui, né, imigrante praticamente, assim, tem toda essa, tem aquela separação, né? Eu lembro no refeitório, você ia, da hora de almoçar no refeitório, as mesas eram naturalmente divididas. Os latinos ficavam com os latinos, os brancos com os brancos, Sim. os negros, os chineses, os japoneses. Assim, é uma coisa muito impressionante. Eu fiquei muito impressionado naquela época com isso, com essa segregação natural. Eles procuram as mesas entre eles, assim. É verdade. E aí, enfim, aí, pô, num lugar desse, assim, eu consegui ganhar pelo voto ali, melhor ator, e isso me deu mais uma motivação para eu voltar e tentar a carreira, assim. Então foi Achei isso. que você tinha feito lá o Stella Adler lá. Ah, quem dera. Não, não Ah. fiz. Não, foi lá na escola, no Nimitz High School. Era uma escola Ah. em Houston. E aí você veio para o Rio fazer a comunicação, enfim, aí Eu vim depois fazer você conheceu. jornalismo e ficava fazendo cursos. Fiz curso na Casa da Gávea. O primeiro curso que o Paulo Betti deu, eu estava na turma. Eu lembro dele falando que ele nunca tinha dado aula. Até comentei isso com ele há pouco tempo. Oh, fui seu primeiro aluno. Fiz na Casa da Gávea, Planetário da Gávea, tablado. Fui fazendo esses cursos soltos, até que eu entrei na Casa de Cultura Laura Alvim. Os Na atores de verdade, Laura. eu estava fazendo uma peça com a Ira de Aquiles. Quem produzia era o Barata. Hoje o Barata da Sim, TV. sim. E ele fazia a produção desse espetáculo, a Ira de Aquiles. E aí eu fui conversar com ele na Casa de Cultura Laura Alvim, porque eu queria fazer um curso. Aí ele trabalhava lá na Laura Alvim nessa época, isso, gente, no 1992, Muito pouco. 93. Eu nem era nascido. Eu acho que eu nem era nascido. Ele nem era nascido. É. Ele nem era nascido. E aí ele falou, pô, tem uns professores aqui bem legais, você podia, de repente, fazer aula com eles, o Daniel e a Suzana, o Daniel Herz e a Suzana Kruger. E aí eu, tá, vou fazer. E aí entrei e não saí nunca mais. Aí dali, no meio do ano, eles me convidaram para entrar na companhia, porque ia ter uma peça em São Paulo, ia ter uma substituição, uma atriz ia sair, ia ter um remanejamento no elenco. E aí eu entrei e não saí nunca mais, desde então. Isso foi em 93. 93. E aí a Companhia Atores de Laura hoje é muito famosa. Você tem ideia de quantas peças você já fez? Rapaz, já fez essas contas? Então, eu fazia uma peça por ano, né, com a companhia. Que teve isso também, é uma coisa que talvez seja legal de falar. Quando eu vim para o Rio, eu vim com o desejo de fazer teatro, mas eu queria fazer televisão, eu queria fazer novela. Isso, como a maioria. E aí não rolou, eu cheguei a fazer teste lá. Lembra que na época tinha teste para você fazer o cadastro exatamente. e tentar a oficina, né? A oficina de atores, bombava a oficina de atores. Aí eu fiz, aí não passei e imediatamente eu entrei na companhia. E aí a gente fazia uma peça por ano, era uma peça atrás da outra. Aí eu emendei e não saí mais, assim. Fiquei muito no teatro por conta disso. A companhia foi a minha faculdade mesmo de teatro. Que ótimo. Em relação a peças, cara, eu acho que eu fiz umas 18 ou 19, no geral, assim, tanto na companhia como fora. Eu não lembro agora de que eu teria que olhar aqui. Eu teria que olhar na internet. Eu tive o prazer de assistir às Artimanhas de Escapino. Acho que eu vi
se eu não me engano, você pode me corrigir, lá no Planetário. Foi isso? Pode Pode ter ser, sido, né? Eu pode ser. assisti. E essa peça foi a primeira que você fez com os atores de Laura? O Escapino? Não. É. Não, primeiro foi essa que eu fiz a substituição em São Paulo, que a gente foi para Ah, São foi na Paulo, cartão substituição. de embarque. Aí depois o Romeu e Isolda, que ficamos um bom tempo em cartaz também, uma peça que jovem, né? Tinha esse clima jovem. Sim. Depois o Decote, que era inspirado em Nelson Rodrigues, a gente leu a obra do Nelson Rodrigues. É até interessante uma história da companhia que o projeto era montar um espetáculo sobre o Nelson Rodrigues, um texto dele, era um texto do Nelson. Sim. Só que na mesma época desse projeto, a Globo comprou os direitos de toda a obra do Nelson para fazer. Acho que travou aqui, não sei se travou para mim. Eu estou te ouvindo, agora voltou. Foi. E na mesma época desse projeto Decote, a Globo comprou os direitos de toda a obra do Nelson para montar A Vida Como Ela É. A vida como é, exatamente. E aí a gente, caramba, o que vai fazer? Aí nós lemos toda a obra do Nelson e nos inspiramos nisso para criar novas histórias, mas com todo o cheiro do Nelson. Então, as frases, os personagens, os nomes. E aí virou o Decote. É um texto de criação coletiva da companhia, que é um grande sucesso nosso. Assim, realmente é muito bacana. E se você tiver a oportunidade de ler, quem puder, tem um livro e tem muito um cheiro de Nelson Rodrigues. Assim. Que bacana. E aí depois do Decote veio... Aí eu não vou lembrar a ordem. Depois Sim, do Decote, sim. teve Nise, veio Casa Assombrada, talvez, O Julgamento. Então estão Conto várias do antes, né? Inverno. E a Conto do Inverno veio logo depois do Escapino. E aí o Escapino, você merecidamente ganhou o prêmio Shell, né? Não, pior Você que não ganhou? Todo mundo Ué, acha. Eu tenho que sempre desmentir mas isso, não. está anotado em tudo que é lugar que você ganhou esse prêmio. Pois é, gente, mas eu tenho que ficar desmentindo, não. Eu concorri. Éramos Lázaro Ramos, Tony Ramos. Caco Ciocler e o Tony Ramos. Quem ganhou foi o Tony Ramos. É engraçado, eu sabia dessa história do Tony Ramos, mas eu achei que era um outro momento que você tinha concorrido, você tinha perdido, mas eu achei que do Escapino você tinha ganho. Não, o Escapino eu concorri. Eu fui Não, ganhar então só fala que ganhou, já tá na internet Cineterra. que você ganhou. Fala que você ganhou, tá tudo certo, pronto. Não vou Tá tudo acreditar, certo. né? Mas que honra, né? Tipo, concorrer com o Tony Ramos, Lázaro. Oi, Júlia Frix, tem parente aqui assistindo, só para dar uma Tem parente, né? Tem que ter parente, né? A gente, né, tem que ter aqui. Minha irmã tá aqui também, a Natália tá aqui assistindo. Manda um beijo para ela. Não sei se a Natália já te dirigiu alguma vez alguma novela, acho que não, né? Não sei. sei, cara, não sei. Agora não sei. E aí eu quero saber um pouco também, já estamos falando de história, mas é o seguinte, que muitos alunos perguntam, que há 25 anos eu já dou aula de teatro também. Então, esse ano estão me perguntando o seguinte, como é que é a construção de cada personagem, como é que é o seu laboratório? Foi uma pergunta que fizeram. Eu acho que não tem regra, né, Nado? Sabe que isso não tem regra. Sim, porque cada ator que eu pergunto, cada ator tem uma maneira, por isso que eu estou te perguntando. Então é interessante saber a sua maneira. Eu acho que sempre que tem, é assim, é assado, eu não costumo acreditar muito nisso, assim, porque eu acho que cada pessoa é um universo tão grande, né? Que eu acho que funciona melhor para uma pessoa, melhor para outra. Por exemplo, a forma de trabalhar em cinema com gente, faltando os nomes, a preparadora de elenco, do Tropa de Elite 2, esqueci agora o nome. Caraca, eu também sou péssimo de nome. Eu sei quem é. Ela tem um estilo daqui a pouco tem um estilo de trabalhar que funciona muito com certos atores. E com outros nem tanto. Então, assim, eu acho que o grande barato de um diretor ou de um professor, você dá aula há tanto tempo, vai saber melhor do que eu. Fátima Toledo. Fátima Toledo, obrigado. Fátima Toledo. Ela tem um estilo que primeiramente foi difícil para mim, assim. É difícil você não saber de onde vem o personagem, para onde vai, saber só aquilo ali. Você não tem muita informação, uma coisa mais sensorial.
eu tive dificuldade, assim, e não tenho o que reclamar, inclusive, dela, porque falam coisas horrorosas e tudo. Ela sempre foi muito... Tem muita gente que ama ou odeia, né? Isso, Tipo, eu não tenho o que falar, assim mesmo. Foi super carinhosa, mas sei das histórias de todas. Mas é um estilo que talvez eu tivesse que entrar mais, eu teria que investir sim, mais para conseguir extrair o melhor de mim com esse tipo de trabalho, né? Então, por isso que eu acho que é muito aberto, acho que para cada pessoa serve de uma forma. E, para mim, a mesma coisa acontece com cada trabalho. O Escapino e o Filho Eterno, por exemplo, é tão diverso, é tão nada a ver uma coisa com exatamente. outra, é tão difícil que não teria como, eu acho, pelo menos, eu utilizar a mesma forma de approach, de como chegar num personagem, com peças tão diferentes, né? O Scapino, para quem não sabe, é uma peça que é toda inspirada em comédia dell'arte, né? Que tudo é grandioso, é muito ágil. Você está falando realmente é como se você estivesse numa praça aberta falando para a pessoa que está lá no final da praça. E o Filho Eterno, a gente tentou ir de uma coisa mais intimista. É um texto muito É forte, de lindo. coisas muito duras. Então, é pequeno, tudo, o gesto é pequeno, né? Então, são formas diferentes. Assim, eu teria que falar de cada peça Entendi. para poder falar. O Escapino foi muito de fora para dentro, por exemplo, para usar essas duas peças, Sim, né? sim. Foi muito do gesto para o interior. A gente também não podia fazer um espetáculo em que tivesse muito gesto, que tivesse uma coreografia linda, corporal, e não ter nada dentro. Então, o difícil ali foi, além do fôlego, de ter 1h40 de peça naquele ritmo corrido que é o Sim. Escapino, é você descobrir a verdade em fazer algo tão exagerado, se a gente puder dizer, falar dessa forma. Exatamente. No Né? Escapino, por exemplo, que eu assisti, você ficava com o corpo todo, né, retorcido e tal. Eu imagino que deva, depois de 1h40, deve. Você acostuma também, mas deve dar um cansaço. E aí eu quero te perguntar, dúvidas também, é o seguinte: além do diretor, você também teve um diretor de movimentos? O Escapino, o Escapino foram 6 meses de trabalho, por exemplo. Vou dando exemplos, que realmente isso também Sim, muda a cada espetáculo da companhia, isso muda muito. Que vem tudo da direção do Daniel Herz, sim. que é o diretor de todos os espetáculos, Incrível, conheço, praticamente. Ele claro. é genial. E aí, no Escapino, nós tivemos 6 meses de trabalho, sendo que os primeiros 3 meses foram coisas aleatórias. O texto não tinha chegado ainda, a gente não tinha escolhido o Escapino. A gente ia para ensaiar todo dia de manhã, de segunda a sexta, se não me engano, lá no Fala Bela. A gente ensaiava de 9 da manhã até meio-dia, 1 da tarde, por aí, depois 2 da tarde, ensaiando, fazendo exercícios muito aleatórios, lendo coisas. Tá. Quando decidiu que era o Escapino, depois de 3 meses, aí foi direcionado para isso. Aí tivemos aula com Anônimo sobre palhaços, sabe, fizemos umas oficinas sobre o tema, lemos sobre comédia dell'arte, assistimos espetáculos inspirados em comédia dell'arte. Então, foi muito por aí. E eu acho que a verdade veio dali. No Filho Eterno, por exemplo, para dar outro exemplo que não nada a ver, era de um livro. Era o livro. A gente tinha um livro lindo, deslumbrante, que A é o tradução foi muito bem feita, muito bem, bem feita do a livro. adaptação do Bruno Lara Rezende, que ele foi genial, ele só cortou o livro e mudou o tempo verbal de várias partes do livro para trazer para o presente, porque o livro às vezes falava no que ia acontecer, então ele tirou isso e Uhum. botou no presente, e ali tinha muita coisa pessoal minha, na época dos ensaios, leitura da obra do Cristóvão Teza, ler a obra que eu não conhecia, nunca tinha lido, conhecia de nome, mas nunca tinha lido, então eu li uns 6 ou 7 livros dele, e também estudar o próprio Cristóvão Teza um pouco, assistir as entrevistas dele, porque é muito baseado na própria vida dele, o livro, né? É a Sim. relação dele com o filho dele, que é Down, na época, quando nasceu e tudo. Então, Uhum. eu peguei algumas coisinhas também do Cristóvão. Então, já foi outro tipo de pesquisa. E por aí vai. Agora me diz uma coisa, você agora tá arrebentando, pô, acho que só ano passado você fez os 4 longas, 4, 5 longas que eu vi, né? É muita Meu coisa. querido, agora parou tudo. Agora parou tudo. Ainda, Agora ainda não, bem que ano você fez. passado também, né? Já tinha parado. Seguraram É, o é, filme, foi um horror. é.
Um horror que Uma fizeram. loucura isso, né? E aí você veio de 4 longas, você estava fazendo a novela, eu acho, também estava na novela no ar, não estava no ar agora com a novela que saiu? Ou Então, não? ai meu Deus, deixa eu lembrar aqui, porque Tá, ok, ó, eu tudo fiz a bem. novela O Outro Lado do Paraíso, eu entrei no meio e acabei ficando até o final. Era uma participação que acabou ficando até o final. E fiz alguns filmes ao longo daquele ano. Bom, é porque a gente, você sabe, a gente filma um ano e vai sair um Sim. ano, 2 anos, Não, mas 3 aí, anos enfim, depois. Né? o tempo aqui não importa. Eu quero saber o seguinte: para você, tem muita diferença na hora de você entrar no personagem? Porque novela a gente sabe que é 20 cenas no dia, e cinema a gente tem aquele tempão, e teatro você tem meses de ensaio, tudo bem que é na hora. Tem muita diferença para você, como ator, tá fazendo esses três produtos, cinema, teatro e TV? Tem muita, sim. Claro que eu fico muito mais à vontade, me sinto mais à vontade no teatro, né? É aquilo. Se tiver uma plateia de 700, 800 pessoas, a gente fica com mais tesão, né? A gente fica com, que Exatamente. delícia, né? É um nervoso de felicidade. E às vezes mais difícil até fazer. Oi, oi. Travou aqui. Oi, oi. Voltei. Voltou, voltou. Voltou. Então, é isso. Às vezes você tem uma plateia de 700 pessoas e você, né, fica com aquela ansiedade, felicidade, e às vezes é muito mais difícil fazer um espetáculo para uma pessoa, tiver na plateia uma ou duas Exatamente. pessoas. Né? Todo mundo já fez um Já fiz. espetáculo para uma, duas ou três pessoas. Né? E esse que é o grande barato, né, no teatro, de você fazer de um jeito que, como se tivesse 500 naquele teatro. É, E acontece, né? exatamente. E às vezes acontece, é mágico isso. É o que eu falo para os meus alunos às vezes, né? Quando eles vão fazer uma peça, eu falo, olha, a animação tem que ser a mesma. Aí que eles ficam perguntando, tem gente lá fora? Eu falo, não importa se tem um, se tem mil. Você tem que entrar com a mesma vontade, né? E o que você falou uma coisa É muito difícil. interessante que eu acho que você falou, a gente ficava ensaiando sem saber o que vinha pela frente, de 9 a meio-dia, todo dia. Tem que amar muito para fazer isso, né? Não adianta você Não, falar, eu só faço teatro pelo dinheiro para ganhar meus milhões. Né? Tipo, não tem não, eu, jeito. Né? eu sei que você está muito rico, né? Então, assim, não é. Então você está Não, fazendo pelo dinheiro, não pelo amor. e tem gente que não entende. Pessoas próximas que não entendem até hoje a nossa profissão. Não sei se você passa por isso. Não, quando eu entro em cartaz, que as pessoas falam, você vai ficar de quinta a domingo, perder teu final de semana. Falei, cara, desculpa, se eu pudesse ficar o ano inteiro, para mim quem está perdendo é você. Eu tô ali mega feliz, É. né? Tem, E tem tem isso, uma muita frase gente. Tem uma frase que eu uso, daqui a pouco eu vou te perguntar qual é a sua frase favorita. Eu estou falando para todo mundo que eu amo essa frase, que é: não há mal que o terceiro sinal não cure. Ah, 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 Eu ah. amo essa frase porque É quantas vezes você já verdade. deve ter feito uma peça de teatro doente, passando Nossa, mal? nossa. Nossa, e é isso mesmo. Não, não só passando mal, como mal, né? Mal da cabeça, mal do coração, mal. E geralmente são os melhores espetáculos, né? Quando entra, bate o terceiro sinal, você entra num estado ali que você não pensa, não existe mais nada ali, né? E E parece tem que você saiu espetáculo. que a doença passou. Tipo, É, eu tava doente, nem não tô mais doente, passou, é. né? Tipo, Isso é é, incrível, isso mara... é é, mágico, né? Isso é mágico. é No teatro, mágico, é isso é mágico. mágico. Mas, enfim, Exatamente. falando tudo isso, porque teve uma pergunta, você falou de preferência, de como é que é para teatro, cinema, televisão. Sim. A televisão ainda é o que me deixa um pouco mais milindrado, porque é tão rápido. Então, eu fico tão impressionado com as pessoas que fazem tão bem televisão, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita cena, o texto, nem é o meu caso, eu nunca fiz participações enormes, a não ser realmente na novela, no Outro Lado do Paraíso, eu tinha bifões Sim. enormes, mas eu tive uma semana para decorar, então tudo bem. Mas, assim, as pessoas que fazem televisão direto, uma atrás da outra, é muito impressionante como é difícil fazer aquilo ali. As pessoas não têm noção. Porque antes de gravar, tem milhões de coisas acontecendo à sua volta. Tudo pode ser. Exatamente. E às vezes você tem que fazer uma cena dificílima.
e a pessoa está ali na dela, e o cabo está passando, e o outro está chamando não sei o quê, porque é assim, não é de sacanagem. É assim, é muita coisa acontecendo. Então, conseguir fazer isso bem tem que ter muito louvor, assim, porque é realmente, eu acho que o mais difícil. No cinema, tem uma coisa para a câmera que é muito interessante. Assim, a equipe inteira está ali para contar aquela história. Não que na TV não esteja, no cinema Sim, no claro. teatro não esteja. Mas é porque é um clima diferente, porque são só 4 cenas por dia, ou 2 cenas por dia, ou 6. Mas tem uma coisa diferente ali no cinema É. que também é difícil, mas tem uma preparação, é tudo para a cena, assim, né? Eu não consegui entender, eu não consegui entender exatamente o que você falou do cinema, que eu já tive por trás, eu nunca fiz um filme, mas já tive por trás de tipo, cara, por que eles estão gravando 2 cenas o dia inteiro? Se fosse numa novela, já tinham gravado essa cena há muito tempo. Bora! Aí eu ficava pensando, mas não é possível que a qualidade disso vai ficar melhor do que a da televisão, o cara tá fazendo, né? Tipo, porra, 2 dias. Que pessoal lerdo! Exatamente, né? Exatamente. Gente, Mas vamos lá. a gente vê a diferença, obviamente, mas a gente não. A princípio você fica, não estou entendendo por que isso, né? Mas é porque é isso, são formas diferentes de fazer coisas diferentes, né? Não dá para comparar. Não dá para comparar teatro, cinema, TV. São Agora coisas diferentes. Né? entrou uma coisa nova, veio de fora, são essas séries também. É novela ou é filme? Porque aquilo também é filmado também, né? Tipo, e aí? É, Né? Tem, eu fiz algumas séries. Acho que está mais para o cinema, tanto pelo como é que eu posso explicar? Tanto pela quantidade de cenas, pelo esquema sim, todo, sim. é mais próximo do cinema, pelo menos os que eu fiz, assim. É, é, até lembrar aqui se tem alguma para ir ao ar. Sim, claro. Netflix vai entrar no ar no Netflix Reality Z, que estreia agora dia 10 de junho, no Netflix, que é imperdível. Direção do Cláudio da Conspiração, que é gênio. Você já foi dirigido por muita gente boa, né? Isso que é legal. Como é que você se sente como ator? Essa é uma das perguntas, inclusive, que botaram aqui. Como é que você se sente como ator ser dirigido por pessoas maravilhosas, mas muito diferentes? Como é que funciona a cabeça, a sua cabeça de ator, de tipo, cara, completamente, o Cláudio me dirigiu de uma forma completamente diferente do outro, que é diferente do outro. Como é que é? Eu acho que isso deve ser maravilhoso, né? Porque você vai conhecendo, mas como é que funciona a sua cabeça? Eu fui muito mal acostumado. Não sei se você já trabalhou muito tempo com as mesmas pessoas, é, É, né? Então a gente acostuma mal. Daniel Herz, que você conhece, ele é como diretor, como ser humano, um cara incrível. Assim. Ele tem um olhar para o ator, ele ama ator, atriz. Então, tudo no espetáculo que ele vai dirigir é para o ator. E é tudo no sim, tudo trabalhado na aceitação. Ele te ouve, ele quer traz. Você acha que não precisa falar, não, faz aí, vamos ver. É o tempo inteiro assim. Esse é um cara muito generoso nessa coisa do trabalho. Então, a gente fica trabalhando com essa pessoa há 28 anos, fica mal acostumado, porque nem todo mundo é assim, né? Aí eu trabalho do ator, da gente entender, não, peraí, eu estou em outro lugar, é uma outra forma de dirigir, vamos lá, sabe? No começo é difícil, no começo de sair desse casulo, que é a companhia, né, a Torre de Laura, ou o Greenberg, que você está ali, você sim. vai trabalhar fora, é diferente. E é legal que seja assim também. Eu acho ótimo. É Eu legal que acho seja ótimo. assim. Eu tenho vários atores que eu dou aula há anos e eles falam, cara, as pessoas ficam com medo de falar, pô, posso fazer? Ele falou, claro, você deve, tem que conhecer outras pessoas, claro. Tem que bater asa, conhecer, não tenha dúvida. Mas Para você ver o que é bom e o que é ruim do lado de fora, né? E trazer para dentro o que é bom, né? Para sim, o grupo, né? e como é que é, assim, quando você é dirigido pelo cinema, pela TV, ok, mas e quando é um outro diretor de teatro tendo esse pai que você tem, que é o Daniel? É difícil para você? Você fica, Em outra, tipo, em outra peça, um outro diretor dirigindo uma peça, é isso? numa peça? Eu fiz pouco, né? Eu fiz, mas assim, sempre tive encontros muito queridos, muito queridos. Walter Lima Júnior,
É... Ah, gente, tanta gente boa. Aderbal Freire, trabalhei 2 vezes com ele. É porque a cabeça, às vezes, a cabeça vai, pô, mas o Daniel não faria isso, né? Tipo, É claro, claro, isso é inevitável, isso é inevitável. E quando você volta também, pô, mas o Aderbal não faria assim. Então, é a vida. Mas é lógico que as minhas referências são 90% das minhas referências são sim, claro. Daniel, Companhia Torres de Laura, porque é Sim. minha vida, minha faculdade e minha família, né? Então, Você normal. já fez, você já fez muita coisa. Um personagem no teatro que você amaria fazer que ainda não fez? Tem algum? O Cyrano de Bergerac, o do Shakespeare, no Otelo, o Iago, são dois assim que ainda penso assim, fazer. Daniel Hertz, por favor, Daniel Hertz, façam a favor de, né? Olha o Charles aí fazendo seus pedidos. Seus pedidos, jogar para trás a Né? moeda, pega a moeda, joga para trás. Cyrano, Iago. Agora é uma pergunta que eu faço clássica para todo mundo. Não vou, essa eu vou responder. Cinema, teatro, TV, teatro, não vou nem deixar você responder essa. Mas uma dica para quem está começando. Cara, é aquilo, né? Para cada pessoa bate de uma forma. Então, por exemplo, em vez de dar uma dica. Primeiro que eu sempre lembro, quando pergunto, eu sempre lembro da dona Fernanda Montenegro falando desista. Né? Que é aquela coisa. Perguntaram para ela, né, numa entrevista, o que ela falaria. Ela fala, desista. Desista desista. Mas se você passar mal, se você ficar sem fome, não conseguir dormir, porque não está fazendo, sentir que vai morrer, então faça. Então faça teatro. Então, primeiro, eu acho isso perfeito, definitivo. Mas o que eu diria é um pouco da minha experiência pessoal, o que aconteceu comigo. Eu venho de uma cidade pequena, Cachoeiro, no interior do Espírito Santo, 200 mil habitantes, pequena, né? Para os padrões agora, a gente Cidade moramos em uma cidade maravilhosa. Já grande. passei carnavais lá, muito bom. E então, assim, não tinha apoio nem de família, nem de amigos, raramente, porque era uma coisa, imagina, em 1980 e pouco, entendeu? Teatro, fazer teatro, para que fazer teatro? Isso não vai te levar a lugar nenhum, não sei o quê. Eu acho que uma coisa é você ouvir o que você quer fazer, sabe? Não deixar ninguém ficar falando que você não deve isso ou aquilo. E é claro, tem uma coisa da seleção da vida, natural. De repente ou você não vai com. Você tem talento, mas não tem vocação, ou você tem vocação, mas não tem talento, tem isso, né? Tanta gente ótima, até que estoura, que bomba e tudo, você vê que é esforçado, mas tem uma coisa. E tem gente que é maravilhosa e foi fazer direito, foi fazer outra coisa. É a vida, assim, né? Então, a primeira coisa, eu acho, que a pessoa não ficar ouvindo essas coisas negativas se é uma coisa que você acha que vai morrer se não fizer, sabe? Vai bater a cabeça, tem gente que bate cabeça há anos e consegue. E conseguir chegar lá é uma coisa que eu estou falando de sobreviver. Eu não estou falando de bombar Sim. na novela das 9, não, sabe? É de você poder ser feliz vivendo, trabalhando e vivendo com aquilo que você quis fazer da tua vida, sabe? Isso eu acho que é meio caminho para a sua saúde pessoal. Então, o que eu diria, sabe, é isso. Cara, vai fazer o que você quer. Você quer fazer teatro? Vai fazer teatro. Você quer trabalhar no banco? Porra, vai trabalhar no banco. Você quer... Exatamente. Isso. Eu passo, nesses 25 anos que eu dou aula, e você também aí está nessa carreira, 100 anos no seu grupo, o que você vê de gente boa entrando, mas chega uma certa idade, eu vou ter que sair porque eu tenho que ganhar dinheiro e larga, né? Você fala, não, mas é com minha família, eu preciso ganhar dinheiro, porque o teatro, o TV, o cinema, não, né? Ninguém me abraçou, eu não estou ganhando, né? É triste, e às vezes também acontece vários alunos meus que entram com 30 anos, 40. Ai, Nado, eu tô tão feliz que é a primeira vez que eu tô fazendo o que eu sonho. Eu queria fazer desde menino, mas a minha família não me apoiou, a minha mulher não deixou. Enfim, agora que eu tô estabilizado na vida, eu vou fazer o que eu amo. Então, assim, é legal, mas ao mesmo tempo, caramba, olha quanto tempo essa pessoa segurou para poder entrar no teatro. Pois é, imagina você ficar... A gente tem sorte, eu não sei quando você começou também, mas a gente se conhece há muito tempo. A gente começou cedo, né? A gente começou
Bom, eu comecei adolescente, então que bom que eu comecei. E não olho para trás, tipo, puta, perdi tanto tempo, mas também nunca é tarde, né? Vai fazer quando Sim, der, a né? nossa profissão você pode começar com 80 anos, É, né? Não tem problema. é É, difícil pra caralho, né? É difícil pra caralho muito. sobreviver disso, né? Você sabe? É o que eu ia falar. Graças a Deus eu sobrevivo da arte. Mas assim, é o que eu falo para todo mundo, não escondo para ninguém. Eu gostaria, agora eu já mudei, mas quase toda a minha vida eu gostaria de ter sobrevivido como um ator. Mas não foi isso. Foi a minha escola de teatro, foi dando aula, foi dirigindo, escrevendo. Nesse momento agora que está surgindo muita coisa, graças a Deus, mas a pandemia está atrapalhando um pouco, eu estou escrevendo para muita gente, várias pessoas famosas eu estou escrevendo nesse momento. E eu dirigindo algumas. E assim, pô, pô, Nado, você tá há 25 anos dando aula, tá acontecendo agora? Eu falei, tá acontecendo agora, Que bom, né? Então, cara. Que bom. E isso é ótimo, escrever, né? Porque independe, você pode escrever para milhões de pessoas. Você não é. é como o ator de teatro que tem que estar lá de quinta a domingo, né? Sempre falo, mas o diretor, pô, ele dirige uma, duas, três, quatro peças e a peça vai e ele vai dirigir outra, né? A gente não, que só faz. E Eu só você? sou ator. Então, E você? Você é um mega ator, tá? Eu tenho certeza que você também sabe dirigir por tudo que você não tem essa vontade de, né, de dirigir, não tem. cara, já me chamaram algumas vezes. A única coisa que eu fiz foi agora, ano passado, foi uma supervisão de um monólogo. Lá no Espírito Santo, me contrataram para fazer supervisão de um monólogo sobre o Rubem Braga. Lindo. São textos do Rubem Braga, como se fosse o Rubem Braga em casa, conversando com a plateia. E aí tinha um diretor, tudo, e eu fazia a supervisão. Eu ia para lá, ficava uma semana, voltava. Foi o máximo que eu fiz, que não é direção, mas foi uma supervisão. Mas é porque eu sou tão ator, cara. Eu gosto tanto de atuar, eu gosto tanto de ator. Eu acho que talvez eu tenha vontade daqui a pouco de tentar ajudar atores, sabe? De como que poder ajudar um ator a fazer alguma coisa, mas dirigir um espetáculo ainda não me bateu isso ainda. É. Até a aula também, sempre me chamam para dar aula, sempre não, hoje menos, mas algumas vezes, sobretudo quando eu estou em cartaz, né, o Escapino, Filho Eterno, né? Eu te chamei há muitos anos atrás, eu te chamei há muitos Foi, anos atrás. nem lembro. Eu só dou oficinas de acordo com aquele espetáculo. Eu não tenho a vocação. Aí entra a coisa da vocação. Quando eu É. estou lá, eu fico amarradão. Quando eu dou oficina, é uma delícia. Mas a vocação de dar aula ao longo de um ano inteiro, de janeiro a dezembro, porque às vezes eu viajo com um filme, eu tenho que viajar com um filme, aí tem que botar uma pessoa no Sim. lugar, sabe? Fico 3 semanas, 3 meses filmando alguma coisa. E eu não sei, eu não tenho a vocação. É. Engraçado. Da aula tem que ter vocação mesmo, porque você quer dirigir, às vezes, uma cena e você tem que entender o limite de cada um, né? Porque às vezes você fala, nossa, essa cena podia fazer isso, isso, mas o cara é limitado, então você tem que entender cada passo de cada pessoa, ainda mais criança, que eu também dou aula para muita criança. Nossa, então criança, né, é outro patamar, né? É outra linguagem total, eu imagino, né? Total, De aula para total. criança. Exatamente. Então, Mas, estão perguntando aqui, a Raquel está perguntando aqui, as técnicas que você faz para decorar texto. Tem alguma técnica? ai, rapaz, esse é o pior para mim. Eu acho que o pior para mim é decorar texto. Mas eu tenho que estar no lugar, em um quarto, em casa, e falando alto. Eu tenho que falar alto. Algumas pessoas escrevem, né? Mas eu tenho que falar alto. Eu tento sempre aquilo que é o básico, decorar sem nenhuma entonação. Às vezes é É, difícil, né? É difícil decorar sem entonação. Naturalmente, você já dá vontade, mas eu tento sim. decorar sem e falar alto. Falar, como se estivesse falando aqui, e depois eu vou experimentar. Aí depois sim eu vou experimentando alguma entonação, uma frase ou outra, mas não tem muita regra. E tem uma coisa muito curiosa, porque eu tenho dificuldade de decorar. Tem gente que Eu também, decora, muita. né? Quando eu vejo o Fagundes, uma vez eu fui gravar com ele pegando o texto na hora, dá uma raiva. Ah, mas ele, Não, ele para! não é referência, ele não é referência. Ele não... Mas como, não sei se você reparou isso, como você decora hoje aqui um bife, né? Decora e você vai dormir. No dia seguinte, tem muito mais decorado do que você imaginava. Sim. Você trabalha mesmo à noite ali, sugando aquilo ali, botando, assentando o que você estava pensando. Incrível isso. Isso é Agora tem uma coisa que eu maravilha acho, tem uma coisa que eu acho mais incrível ainda, principalmente em novela, que você, por exemplo, você grava uns bifes e aí você tá nervoso, né? Você decorou uma caraca. E, cara, quando você acaba, gravou e tal,
você volta para casa, aquele texto tá tão fácil na sua cabeça. Não, tipo assim, Não, pô, para mim acaba. Para mim, dia seguinte acaba. Eu não lembro uma vírgula. Eu apago. eu sou assim com peça de teatro, sabia? Tem pessoas que decoram a peça e daqui a, não sei como você, o Scapino, por exemplo, não sei se você não faz há muito tempo. Pô, eu tô com a peça decorada há 10 anos, eu continuo, eu não, eu elimino totalmente, eu não Ah, é? consigo, mas Mesmo peça? Porque mesmo são pé. memórias diferentes, né? Se eu for pegar de novo, obviamente que eu vou relembrar rápido, mas assim, se você falar, nada, lembra? Ih, sem Ah, chance. não, não. Mas aí ninguém, eu acho que ninguém é assim. É, mas se eu der uma. Tipo Escapino a gente fez durante 13, 14 anos, assim. É Então, muito tempo. quando eu pego o texto, dou uma lida, vem muita coisa. O Filho Eterno, eu acho que também. Vem muita Vamos, coisa. vamos Mas falar um pouco do Filho Eterno também, que eu tive o prazer de assistir, inclusive foi num dia em que você conversou com a galera depois, né, com o a gente público, né? costumava fazer, a gente costuma, às vezes, fazer isso, assim. É, é, enfim, o Escapino também, às vezes, Você, nós conversávamos depois com a plateia. como é que você decidiu, como ator, provavelmente, eu acho que eu também fiz isso, você já tinha feito muitas peças e você foi, não, agora eu estou preparado para fazer um monólogo. Quando é que veio isso? Nunca veio, né? Na verdade, nunca Ué, veio. como não? Mas não, Como não? preparado não. O que veio, puta, será que um dia começou assim, será que um dia eu vou fazer um monólogo? Eu acho que eu tinha uns 30, 37, 36, por aí comecei a pensar nisso. Será que um dia eu vou fazer um monólogo? Pô, que prazer é esse de estar em cena sozinho, né? Eu que venho de grupo, de companhia de teatro, sempre 10 pessoas, 8, 5, 4. E será que um dia eu vou fazer? E aí, não, um dia eu vou fazer. E eu comecei a conversar, a falar com alguns amigos assim próximos. Tipo, pô, tenho vontade de repente um dia tentar um monólogo, se você souber de algum texto para homem, assim, me dá um toque. Falava para um amigo, para outro. Tá, beleza. Aí um dia eu cansei, um dia eu decidi, não, quero fazer um monólogo. Aí eu cheguei para o Daniel Hers e 20 e tantos anos de parceria, falei, Dani, Sim. estou querendo fazer um monólogo, não tenho ideia, tenho uma ideia aí, talvez, não tenho dinheiro, você topa dirigir? Ele falou, lógico, na hora. A gente não tinha dinheiro, não tinha ideia, não tinha nada, praticamente, mas tinha esse tesão de trabalhar juntos sempre. E aí nós começamos a nos encontrar uma vez por semana, durante semanas, uma vez por semana para ler coisas, para conversar sobre o que poderia ser, tá. E daí um tempo, depois de alguns meses disso, ele chamou o Bruno Lara Rezende para esses encontros. Era outra coisa, eram outras ideias, eram duas ou três ideias que nós tínhamos que poderia ir para um lado ou para o outro. E aí, depois de algumas semanas desses encontros entre nós três, eu, Daniel e Bruno Lara, O um Daniel amigo. entrou aí. Fala, Ô, Daniel. Dani, falando mal de você aqui. Falando mal de você aqui. Aliás, tem um pessoal mandando coraçãozinho. Gente, desculpa. Beijo para vocês. É, Abraço, querido, porque eu fico na conversa aqui. Eu sou terrível. exatamente. Eu não consigo juntar os dois. Olha, um beijo para todo mundo aí que está mandando coração. Tá? Obrigado. Desculpa aí. Beijo, Daniel. Estou falando mal de você aqui. E, e aí, depois de algumas semanas desses encontros entre nós três, um desses amigos queridos que eu comentei lá atrás, que, pô, se souber de algum texto, me fala, Pablo Sanabio, que você deve conhecer, que é Claro, trabalhei com ator ele já. incrível, querido, Ótimo. puta Trabalhei com ator, ele. puta produtor. Ele falou, cara, me mandou uma mensagem, eu estou lendo um livro que eu acho que você faria super bem no teatro, você faria super bem, O Filho Eterno. É um livro que já era famoso, era 2017, 2000, ai meu Deus, 2009, 2008, 2009, por aí. O livro tinha sido lançado em 2007, 2008, ganhou todos os prêmios de melhor texto da época. E aí eu falei, imagina, esse livro é bombado, já compraram os direitos. Aí ele entrou em contato com a editora e falou, não compraram. Aí começou. Aí ele entrou em contato, trouxe para a Ótimo. gente conversou, nós três lá, eu, Dani e Bruno Lara, levamos para ele a ideia do livro, ele adorou e virou o projeto. Agora, uma coisa interessante que você falou nessa nossa conversa que a gente está tendo aqui agora, que vocês aí, você, Daniel, os atores de Laura, vocês conversam muito, né? Em tudo, desde o do Escapino, como você falou, e o Filho Eterno, vocês conversam muito até é isso que a gente vai fazer. Nunca é tipo, vamos A fazer gente isso, pá! conversa muito, a gente conversa nas nossas Né? reuniões, são
intermináveis, assim. Mas Não, e tipo, de meses, de tipo, eu fico às vezes agoniado, né? Tipo, cara, não, vamos, o que, que a gente vai fazer, cara? Temos, né? Mas tem que achar a coisa certa. Não adianta, sabe? depende muito do projeto. Por exemplo, a maioria das peças vieram através do Daniel e antes Daniel e Suzana. Por Sim. exemplo, posso me enganar aqui agora alguma coisa, Daniel, qualquer coisa me corrija, se ele tiver aí ainda. Mas, por exemplo, o Escapino foi o Daniel que trouxe. O Conto do Inverno, do Shakespeare, acho que foi a Suzana que trouxe a ideia, Daniel trouxe junto depois. Sim, mas o Então, vem escapino muito que da você direção. falou, vocês estavam 6 meses lá ensaiando sem destino. De repente Aí surgiu. o Daniel trouxe o Sim. Escapino, olha, tem essa peça aqui, o que vocês acham? E quando nós lemos o Escapino, a gente achou bobinho, falou, legal, mas por que montar isso agora? A gente ficou, engraçadinho. E aí, quando a gente começou a levantar, cara, ficou todo mundo apaixonado. Daniel vinha trazendo questões, levantando questões. Faz assim, faz assada. Aí foi virando aquilo que virou e foi um grande sucesso da companhia. Então, depende de... Por exemplo, um projeto único na companhia é o Enxoval, que é um espetáculo que veio a partir da ideia da Ana Paula, que teve uma experiência no interior de Minas Gerais e escreveu junto o texto com a Verônica e o Luiz André. E quem dirigiu foi a única peça da companhia que é dirigida por alguém, por um ator de Laura, que é o Luiz André Alvim. Ele dirigiu o Enxoval. Então foi um projeto que veio dos atores. Mas o Filho Eterno veio dessa história que eu te contei. Pablo, eu, Sim, Daniel, sim, e sim. virou. E virou um E, projeto da e, companhia, né? Apesar e de ser um qual foi o maior monólogo, é um desafio? projeto da companhia. Qual foi o maior desafio desse seu monólogo? Porque eu sou fã de monólogo, eu gosto muito. Inclusive, eu vou semana que vem vou bater papo com o Júlio Adrião, você já deve ter assistido a Ah, que Descoberta das legal, manda um beijo Américas, para ele. Ele é incrível. né? Nossa, Também assim, eu assisti, inclusive, a peça do Júlio, A Descoberta das Américas, umas 6 vezes, assim, umas 6 ou 7 vezes. inclusive ele vai fazer ao vivo agora sábado, ele vai fazer ao vivo. Sábado. Rapaz, tinha Sábado, até 6 horas. esquecido. Tinha até esquecido. Vou ficar ligado nisso, ver se eu assisto de novo, pela 7ª, 8ª. É muito bom. Ele é Assisti também maravilhoso. Cárcere, você já deve ter visto Cárcere também. De Não, São não Paulo, vi. peça de São Paulo. Não vi. Também passou ao vivo também, muito bom, excelente. Mas Nunca enfim, como é vi. do Filho Eterno, qual é o maior desafio que você teve aí? Além de decorar texto, que eu já sei, que é decorar texto. Esse foi. Esse foi porque o texto vinha aos poucos também. O Bruno Lara ia né, entregando a adaptação aos poucos. Assim, tinha uma coisa de decorar e depois eu tive que desdecorar, porque a gente foi cortando a peça. Né? Então, eu decorei 34 páginas, viraram 27. Então, tive que desdecorar isso. Assim. Então, isso também é difícil. Mas do Filho Eterno, eu acho que encontrar o tom, o próprio, a nossa própria cabeça, Sim. controlar a nossa própria cabeça, porque era o meu primeiro monólogo, era o primeiro monólogo que o Daniel dirigia, mas não via nenhuma dúvida em relação a ele, a dúvida era sempre eu comigo mesmo. Por exemplo, quando saiu o patrocínio, e aí, cara, saiu o patrocínio, aí eu pensei, caralho, e agora? Vou ter que fazer mesmo, vou ter que fazer o monólogo. Eu fiquei com medo, assim, eu fiquei com muito medo. Tanto teve um dia que eu briguei com o Daniel, desesperado, faltavam, sei lá, 3 semanas para a estreia, eu tinha decorado metade, e estava super em dúvida se estava bom, se não estava. E aí fiquei desesperado. Vamos adiar, por favor. Isso, eu acho que a grande dificuldade é a nossa cabeça, domar a nossa cabeça com o que a gente quer, o nosso desejo e o medo. O medo era grande, mas o desejo era maior. Quando eu decidi fazer o monólogo, não quero fazer o monólogo, eu tinha medo, mas o desejo Sim. era maior. Então, não é que você não tem medo de fazer aquilo, é que o Vai medo é existir um menor. próximo? Vai existir um próximo monólogo? Um dia sim, cara, porque me falaram isso. A Rita Elmore, na época eu estava fazendo uma peça Efeitos Colaterais, com direção do Henrique, com a Rita Elmore, com a Carla Faor. Eu vi na internet. Eu vi. Você viu? E a gente fez lá, fizemos na Lapa e em Copacabana, no Sesc. E aí eu estava começando esse processo do ensaio, de um monólogo, e a Rita já fez, né? Eu acho que 2 ou 3 monólogos. Aí ela falou, olha, o perigo é você não querer fazer mais outra coisa. E realmente, cara, é muito gostoso. Assim, é um Boeing, parece que você está pilotando um Boeing. Só depende de você, sabe? Para fazer um monólogo tem que amar o texto, né? Aquilo tem que É, surgir.
encontrar um texto que você queira muito falar, né? Que você queira muito dizer ali à noite, quinta, domingo. Isso é uma maneira do Exatamente. palco, né? E vocês ainda no Atores de Laura, enfim, no seu grupo, vocês mega experientes, ainda fazem muitos exercícios de improvisação, desse tipo de trabalho? Ou não existe mais isso? Não existe, mas menos. Hoje a gente tem até uma questão assim. Nós nos encontramos duas vezes por semana. Uma vez para treino, que a gente chama de treino da companhia, e uma vez para reunião administrativa do teatro e da companhia. Então, é uma reunião burocrática e uma de ensaio. Então, nessas de ensaio, a gente lê, estava lendo, porque isso varia de acordo com o tempo, né? Mas a gente sempre tem pelo menos um encontro semanal, geralmente às quintas-feiras, que a gente chama de treino, tanto para ler como para Sim, pode ser ótimo. levantar cenas. Por exemplo, agora a gente está com um projeto chamado Fronteiras Invisíveis, que a gente já está há algum tempo querendo fazer o seu próximo projeto, que vai ser um projeto de criação coletiva. Então, nós já fizemos várias improvisações sobre isso, e com essa loucura toda que está o Brasil e o mundo, cada bimestre muda tudo. Tá uma loucura, assim. Então tá uma coisa híbrida. Começou com Sim, um motivo, agora já é outro. Depois que teve a eleição, a gente deu uma desestruturada. O que vai ser agora, né? Quando a eleição de 2018, sim. e a gente voltou. Então a gente se encontra sempre e geralmente quando tem um espetáculo, quando a gente está pensando no espetáculo, a gente vai aumentando os encontros e tendo mais reuniões para fazer improvisação, mas a gente lê peças, lê textos para se inspirar, para fazer alguma cena. Sim. Eu tenho um texto para te enviar para você ler. Topa ler? Manda. Para gente da É um companhia. monólogo. É um Monólogo. monólogo. Manda. Vou mandar para Então, você ler. você perguntou se eu penso em fazer. Eu penso em fazer, mas é assim, a comparação é inevitável, né? Porque o Filho Eterno foi muito forte, assim, é a peça mais forte assim que eu fiz dos últimos anos. Então, lógico que sempre tem um receio disso, pô, comparação, mas foda-se. Não, Porque não quando tem a gente encontra comparação. um texto que quer, Não pô, existe. O texto tem que ser diferente. A não ser que você faça o Filho Eterno 2, porque não não, existe. acabou. São personagens, né? Muda Mas tudo. mas é aquilo, eu tenho essa coisa de querer encontrar para fazer outro monólogo, até para fazer outra peça. Por exemplo, Sangue, que eu fiz com direção do Bruce Ronlewski, eu nem estava pensando em entrar em cartaz naquela época, mas quando eu li o texto desse casal que fugiu da ditadura do Chile, foi morar em Paris, perdeu um filho para a ditadura chilena, como que a vida desse casal ficou depois dessa perda enorme, das torturas que eles viveram na ditadura. Quando eu li aquilo, eu falei, caralho, é isso que eu quero contar agora. E aí a gente fez, pena que ficou tão pouco tempo em É, cartaz. o, Mas, então é o isso, depende monólogo. muito do que eu, sabe, eu leio uma coisa e eu quero falar isso, sabe? É, Isso bate muito eu, comigo, cada vez mais. Eu acho que quanto mais velho eu estou ficando, mais isso que é ruim, eu, porque me limita, mas eu sim, estou sendo eu sincero vou te, comigo, né? eu vou te dar um monólogo para você ler. É um monólogo que Tá. eu fiz alguns anos atrás, mas eu acho que eu não é para mim. Eu acho que e esse monólogo é sobre um sobrevivente do Holocausto, né? Perdeu a família inteira também. E eu dei para o Marcos Caruso ler. Ele falou: eu quero fazer essa peça. Só que ele não tem tempo. E aí o Marcelo Serrado leu também, ele falou: quero fazer, mas também está sem tempo. Falei: pronto, Charles Fricks, eu vou passar Estou para com ele ler. tempo, estou aqui de quarentena, não estou fazendo nada, vamos embora. Então, tá acabando o nosso tempo aqui, mas eu não posso deixar de fazer com você, que eu estou fazendo com todos os atores, que é um exercício de improvisação. Você vai falar sobre um tema, não é comigo que você vai improvisar sozinho. Você vai falar sobre um tema que você gosta, só não pode ser nada sobre arte, teatro, cinema, televisão, qualquer tema. E eu vou mostrando os objetos para você, você tem que encaixar esse objeto na hora, sem sair do tema. Tá. Sobre o que você quer falar? Ah, de repente falou alguma coisa que está acontecendo agora, dia a dia da quarentena, Fala aí, então, dia a sabe? dia da quarentena, vai lá. Dia na quarentena, bom, fico muito em casa, né? 90% do tempo. Estou em São Paulo, inclusive, está um friozinho. Eu tenho um cachorro, então costumo sair com o cachorro para ele fazer cocô e acabo levando, como às vezes falta plástico, né? Eu acabo levando o papel higiênico para limpar o cocôzinho dele.
Mas às vezes eu perco o controle. Às vezes eu perco o controle, sai correndo, vou atrás dele, mas é difícil de segurar o cachorro. E depois eu volto com ele, aí chego em casa, vejo a casa está toda quebrando toda, tenho que trocar coisa, eu começo a medir a parede para ver se eu vou quebrar essa parede ou não, que eu estava pensando. Mas é um momento difícil de você poder relaxar, né? Poder relaxar, poder deitar na cama, botar sei lá, um podcast para ouvir mais desgraça, porque é o que nos resta nesse momento, ou então ouvir um Chico Buarque para relaxar. E tem hora que você tem vontade de rir com as coisas que você ouve, tem hora que é Muito uma bom, tragédia. muito bom. Excelente. Excelente. Ai, Cara, Deus. o Charles, eu só tenho que te agradecer, muito obrigado. Nesse momento que é muito difícil, que a nossa companhia minha também está vivendo, mas a gente está dando aulas online, que é a maneira que a gente encontrou. Graças a Deus está ótimo. Agradecer muito. Eu acho que os atores de Laura são incríveis, são uma referência. Você é uma referência, a Daniel também é uma referência, enfim, o grupo, né, de vocês. Então, obrigado aí por esse papo. Muito obrigado mesmo. Quer falar Obrigado a final? É você. possível. Obrigado a você, Nado. Olha, saúde, viu? Eu falo sempre para todo mundo, o que eu mais desejo é saúde, saúde, muita coisa boa, muita merda. Vai passar, Vai. isso vai passar. Eu acho que para a gente deve demorar um pouco mais, né? Teatro. Só Então, com vacina. só com vacina, um puta remédio aí. Mas, assim, torcer para fazer por onde, torcer para que ficar em casa, né? E a gente se juntar aí para o que vier aí. Mas vai passar. Vai passar e a gente vai sair bem dessa e vai sair melhor dessa, se Deus quiser. E galera, E sigam fora os atores de Bolsonaro, Laura. fora Bolsonaro. Sigam os atores de Laura, porque os atores de Laura sempre estão botando lá, as peças estão botando no YouTube. E vai fazer um ao vivo, não, do Filho Eterno? Não, não, ainda não. Ainda não. A gente está pensando em alguma coisa assim de ao vivo, sim. Mas a gente está. É bom você falar, a gente está com o YouTube novo da Atores de Laura, no canal no YouTube. Atores de Laura Oficial, toda semana, toda quinta, a gente está subindo uma peça da companhia e alguns outros vídeos que vem por aí. E toda segunda-feira, 9 da noite, a gente faz um bate-papo sobre a peça que subiu na quinta passada. Essa segunda, agora, 9 da noite, vai ser o Adultério, que subiu hoje no YouTube. No Instagram, o bate-papo é no Instagram. Obrigado, Charles, mais uma vez. Um beijo no Obrigado, coração. cara. Se cuida também. Obrigado, Saúde aí para cara. todo mundo. Saúde aí para a família toda aí, viu? Tá bom, valeu para você também. Tudo de bom. Obrigadão. Abração, Beijo. beijo, beijo.